Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. E deixe ali aberto até o momento de nós lermos a palavra. Antes eu quero fazer uma pequena introdução sobre o assunto que nós vamos falar hoje, para depois lermos o texto e compreender melhor o que nós vamos falar. O título da mensagem é Da Imundícia à Santificação. Eu estava buscando de Deus uma direção para esse estudo de hoje e confesso para vocês que demorou um tempo para mim entender o que Deus queria nos dizer. Domingo passado, eu estava de manhã, então, vendo a pregação do pastor Tércio, e ele fez a introdução do assunto que ele ia tratar, que não tinha nada a ver com esse assunto. Ele falou a respeito de reconciliação com os irmãos, de sangue e irmãos do corpo. Mas, na abertura, ele falou a respeito de uma coisa que me tocou bastante. Satisfação. Satisfação. Buscamos tanto satisfação em tantas coisas. E a nossa satisfação, muitas vezes, ela se realiza plenamente num coxo de lavagem. Vocês, quem criou? Cadê o seu Paulo? Cadê o seu Paulo? Está lá seu Paulo. Seu Paulo cria porcos. Tem um porquinho lá, tá bem grande o bicho. Coxo de lavagem. Vocês lembram da história, da parábola do filho pródigo, né? Que ele comeu com os porcos. A comida dos porcos. Mas a nossa satisfação é similar a esta, de nos satisfazer com o coxo de lavagem. Eu tenho na memória muito viva, porque eu lavei muito chiqueiro quando era gurizote, na criação de porcos que nós tínhamos no orfanato. Eu sei bem o que é. No coxo de lavagem vai tudo que está por estragar. Daí tu fervia, fazia um tacho grande, cozinhava, era a lavagem. Ou se não, os restos das cascas das verduras, né? Né, seu Paulo, estou falando certo? Por aí. A nossa satisfação, muitas vezes, ela está plena na imundícia. E a gente não se dá conta. O texto base para essa pequena parte, para o título, é 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia. Você foi criado por Deus, é criatura de Deus, e o texto de 1 Tessalonicenses deixa claro que você não foi chamado para a imundícia. Parece forte a palavra, e eu gosto de usar palavras fortes, mas está no texto, está na palavra, imundícia. E nós nos deleitamos com a imundícia. Mas tu vai me dizer, Edson, eu não como lavagem de porcos. Eu não como lavagem de porcos. Eu não me reviro no esterco que nem os porcos fazem. Eu ando limpinho. E hoje nós vamos falar para você entender que não é bem assim. Nós nos deleitamos na imundícia do pecado, muito. E a reflexão é que você reflita sobre isso, sobre tua vida, sobre os teus ouvidos, o que você ouve, sobre os teus olhos, o que eles gostam de ver, sobre as tuas mãos, sobre teu corpo. Criatura, tu é criado por Deus e foi criado para a santificação, que é o final do texto. Nós somos criados para a santificação. Antes de eu abordar diretamente o material de Hebreus que nós vamos ler, eu preciso só fazer uma diferenciação teológica que eu tenho que botar
explicar para vocês algo que é importante. Porque muitas vezes a gente lê na Bíblia a respeito de justificação, somos justificados, mas também somos santificados. Poxa, são coisas diferentes? São. São duas coisas diferentes e têm o mesmo propósito. E é importante que você saiba disso, que você entenda isso, a fim de que você acrescente mais e mais de Jesus, de Deus na tua vida, trocando por aquelas coisas que você insiste em carregar. Justificação é o ato de Jesus realizado na cruz, a fim de trazer aceitação. Justificação é aceitação pelo sacrifício de Cristo. Santificação é submissão ao Espírito Santo, a fim de ser transformado. Ok? Todos entenderam? Justificação é a aceitação do sacrifício de Jesus. Santificação é o processo de transformação, deixando o eu e as coisas deste mundo, o pecado, e buscando as coisas de Deus. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? É o momento de tirar, porque vai fazer diferença. Tá bom? Ninguém respondeu, então vou seguir adiante. Pensei que alguém ia levantar a mão. Ninguém levantou a mão. Simplificamos uns 15 minutos aqui, mais ou menos. Vamos ler o texto, então, de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Todos acharam na Bíblia aí? Tá difícil de ler, né? Ah, não, tá bom ali a letra, dá para ler. Eu estou pertinho aqui e consigo ler de óculos. Tudo bem? Deixa eu ver se acompanha. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes.
façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Eu peço a ti mais uma vez a tua misericórdia, a fim de falar aquilo que tu queres que seja dito. Peço também, ó Pai, que o coração e a mente dos meus irmãos aprisione essa palavra, a fim de mudar o nosso coração e que a mudança interna flua para o exterior e assim sejamos percebidos como filhos de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, mais uma vez oro a ti em teu nome. Amém. Amém? Esse texto que nós lemos, ele é um texto que faz parte de um processo de demonstração para os hebreus a respeito da mudança que Deus realiza no coração daqueles que o buscam. O problema nosso, irmãos, de deixarmos a imundícia desse mundo é buscarmos a santificação muitas vezes de forma errada. E outras vezes não entendermos o que esse processo ocasiona em nossas vidas. A santificação, sim, é um processo dolorido. É um processo que machuca. É um processo que traz vergonha. É um processo que faz com que as pessoas ao nosso redor percebam que algo está mudando em nós. Não há como eu passar pelo processo de santificação sem que, primeiro, eu seja atingido e depois aqueles que estão ao meu redor sejam atingidos. Então, o caminho da imundícia à santificação aqui no texto é mostrado como uma corrida. E observem no versículo 1, portanto, também, uma vez nós que estamos rodeados por grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele começa falando a respeito de estarmos rodeados. Rodeados, tu já parou para pensar que tem muita gente te observando? Tem muita gente que faz parte da tua rotina e que está observando a tua vida? Quando ele fala que nós estamos rodeados de grande multidão de testemunhas, é porque isso é um fato, é uma verdade. Quando você faz parte deste mundo e se alimenta dessa lavagem, dessa porquice que te é oferecida, as pessoas que estão ao teu redor também estão comendo no mesmo coxo, fica tranquilo, eles não vão fazer muitos comentários. Eles não vão tecer comentários da tua imundícia, muitas vezes vão aplaudir, vão te incentivar. Vão ser incentivadores para que você tome as decisões que este mundo toma. Não tem problema tu experimentar o álcool, a droga, se entregar, beber, cair e levantar, não tem problema. Eles vão cantar junto contigo. Beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, eles vão cantar contigo. Eles vão estar lá pulando, te incentivando, não tem problema. Eles farão parte desse grupo de testemunhas que estão ali para motivar a permanecer ali. Mas, quando nós iniciamos o processo de santificação, há uma mudança de chave na nossa mente, no nosso coração. É porque Jesus tomou a tua vida. E aí, algo começa a acontecer. Na sequência, pode passar, filha? Testemunhas eu falei, perdão, pode passar de novo. Peso. O texto vai falar a respeito de peso. Coisas que nos tornam vagarosos no processo. Porque se é uma corrida, tem aqui alguns atletas
Quem que faz corrida aqui? Tem alguém que faz corrida? Eu sei que a Ana fazia, eu queria usar ela de exemplo, ela não está aí. Sabe, a Aninha que canta, ela corre, faz... Quando ela fez aniversário ali, ela fez 40 km na semana, 10 por dia. É ruim alguém querer fazer uma maratona e carregar uma mochila de 50 quilos nas costas. É ruim, né? Mas assim é a nossa vida. Muitas vezes nós não nos desfazemos de algo que está trazendo peso para nós e nos deixando vagarosos. Então se atente à voz do Espírito Santo. E aqui eu faço um parêntese. Estava na minha anotação, acabei esquecendo de falar na introdução, que esse material aqui, ele casa, né? Falei com o Lucas, o pastor Lucas, ele casa com as torneiras da graça, que foi a série ministrada. Torneira da graça, a torneira da graça é a palavra de Deus, a segunda é a oração e a terceira é a comunhão. Quando você aceita o Senhor Jesus e se rende a Ele, a rendição, quando tu aceita Ele, começa a mudar na tua vida algumas coisas. Você começa a orar, esse negócio estranho de orar, né? E eu tenho que falar desse assunto porque ele é importante. Daí tu vai me dizer, mas eu não sei orar. Vou te falar uma verdade. A tua oração, daquelas que eu não sei orar, a tua oração, daquelas em que tu não tem as palavras bonitas que eu de repente falei agora há pouco aqui, essa oração, Jesus ama ouvir. Sabe aquela oração do desespero? Sabe? Sabe aquela oração da lágrima? Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus, se tu existe. Como Ele gosta de ouvir isso. Porque toda vez que Ele ouve, Deus, se tu existe, é porque um coração se rende. É um coração que está se rendendo. Então a oração, que é uma das torneiras da graça, vai começar a entrar na tua vida. E isso vai mudar a tua vida. Pode passar, filho. Reconhecendo então o pecado, é esse o problema. É esse o nosso problema, irmãos. A imundícia é o pecado. A imundícia na nossa vida é o pecado e nós insistimos em nos agarrar ao pecado. Como nós amamos o pecado, como eu amo o pecado. Como é difícil me livrar. Como é difícil nós largarmos mão do pecado. Se de repente para ti essas palavras que eu estou falando hoje é um pouco estranha. Pecado é tudo aquilo que nos afasta, nos separa do Senhor. É toda a transgressão à vontade de Deus. Mas Edson, eu não sei o que é pecado, eu sei que tu não sabe. Aceita Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida, que o Espírito Santo vai começar a ministrar. Ele vai começar a te orientar o que é que tu não deve mais fazer. Algumas coisas são claras. Quem mente, deixa de mentir. Quem rouba, deixa de roubar. Quem deseja o mal ao próximo, deixe de desejar. A lista é grande. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo e deixamos Ele tomar conta, o pecado que atrapalha a nossa vida passa a ser deixado de lado. Temos a santificação humana. A santificação humana, amados, o processo de santificação humana, esse processo de deixar as coisas que desagradam a Deus, às vezes ela é feita só na força humana. E isso não é legal, não vai durar. Quando eu acredito que o processo de santificação é eu fazer o bem ao próximo, somente. Quando eu acredito que o processo de santificação é eu vir aqui na igreja, botar as cadeiras aqui para termos o culto. Quando eu penso que o processo de santificação é porque eu canto aqui,
É porque o pastor toca? É porque eu estou trazendo a palavra? Quando eu acredito que isso é o que me santifica, eu estou errado. Porque as obras são mortas. O meu trabalho é morto. Se Jesus não faz parte do processo, se o Espírito Santo de Deus não faz parte do processo, não vai dar certo. A santificação religiosa traz peso e sobrecarga. Ela não tira peso, ela traz peso. Ela se relaciona ao que os olhos dos outros podem ver e notar. Tem relação com os estatutos e com a lei, com o rigor em cumprir e agradar homens e divindades. Levítico 20, 7 e 8, eu vou ler para vocês, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Na história do cristianismo, na história do povo de Israel, quando Deus estabeleceu algumas regras, leis, processos de sacrifício que eles tinham que fazer, a preocupação deles estava em fazer tudo certinho. E muitas vezes, para nós, cristãos, que aceitamos a Jesus Cristo, essa é a nossa busca. Participar dos cultos, quando tem culto de oração, participar, é trazer o dízimo aqui, o valor, e é legal. É isso que para eles era agradar a Deus. Só que o texto de Levítico 7, no versículo 8, diz: e guardai os meus estatutos, e eles guardavam. Cumpri os meus estatutos, eles cumpriam. Porém, a parte B do texto diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Sabe qual é o problema, muitas vezes, da nossa casa aqui? A gente quer trazer paz para aquela casa, é que a gente não traz Jesus para casa. A gente esquece de que Jesus tem que estar na nossa casa, tem que estar na nossa vida, porque é através dele que seremos santificados. Pois o Senhor, pela graça dele, vai nos santificar. E isso nós temos que entender. A santificação por fé tem relação com o secreto. É Levíticos 20, 7 e 8, tá, Carla? Estou vendo que está anotando ali. A santificação por fé espiritual e da graça tem relação com o secreto. As pessoas não veem as tuas lágrimas naquele quarto de oração. Traz dores. Traz dores. Porque se antes eu fazia as coisas erradas, agora eu vou ter que abandonar. A santificação, ela nos confronta, nos leva ao desapego, leva a nós se relacionarmos com o próximo, com a vida que transforma, essa mesmo transborda. Se a nossa vida for transformada, ela vai transbordar e vai alcançar os que estão ao nosso redor. Assim como o texto diz a respeito de testemunhas que estão nos rodeando, quando tu começa a viver o processo de santificação, abandonar o pecado, abandonar as coisas deste mundo, amados, tem histórias N para tu ver aí no YouTube, procurar histórias de pessoas que foram transformadas, mas eu tenho a minha história também, eu fui transformado. Tem outras, aqui tem um monte de vidas. A sua vida foi transformada. Use a sua vida para transformar a vida dos outros. Use esse Jesus da tua vida para transformar a vida de outros. Não venhamos a buscar a santificação com obras e com esforço humano, mas sim nos submetendo e nos rendendo à transformação do Espírito Santo. Pode passar, por favor. Devemos manter o olhar firme em Jesus. Quando o texto fala, no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele está nos direcionando para algo que devemos buscar imitar. É
Jesus a quem nós devemos buscar imitar, porque Ele é santo e devemos imitar a Ele. Quando está numa corrida, você tem um alvo, um objetivo. Maratonas e corridas são assim, tu quer chegar em algum lugar. O problema muitas vezes é que no processo a gente começa a sentir umas câimbras, umas dores aqui, outras ali, e vai pensando em desistir. Mas se nós tivermos o alvo, alguém que nos é modelo, é um líder e aperfeiçoador da nossa fé, o processo se torna mais fácil. Pode passar. Líder, amém? Passa mais uma vez. Que é aperfeiçoador, que vai nos aperfeiçoar, nos conduzir ao que é certo. Pode passar. Mais uma vez. Ele se importa conosco. Ele se importa com o seu objetivo. Jesus se importava em agradar o Pai. Não importa de agradar os outros. E aqui eu vou falar da questão da vergonha. Amados, o processo de santificação machuca, eu falei? Machuca. E envergonha muitas vezes. Porque, cara, teus amigos, aquelas testemunhas que estavam ao teu redor, vão começar a perceber que tu está diferente. Jesus não se importou. Ele é o nosso modelo, ele não teve vergonha alguma de passar pelo que ele passou, a fim de nos dar a salvação. A cruz não foi vergonha para ele, pois era plano do seu Pai. Mas para nós, muitas vezes, a cruz é vergonha. E eu não estou falando da vergonha de ser crente nos outros lugares. Não, eu estou falando da vergonha de tu mostrar que tua vida está diferente. Que aquilo que tu fazia, tu não faz mais. Que as palavras que tu usava antes, tu não usa mais. Que as piadinhas que tu contava naquele grupo de amigos da firma, ou enfim, tu não conta mais. E eles vão perceber, e eles vão te confrontar. Cara, o que aconteceu? Não tenha vergonha, Jesus transformou minha vida, acabou. Dane-se o que tu pensa, mas Jesus transformou minha vida. Não precisa ser rude que nem o dane-se que eu falei, mas fale. Fale. Não se envergonhe de viver o processo da santificação, não se envergonhe de trazer tua família, dizer para eles, amados, olha é o seguinte, eu quero te falar uma coisa. Eu sou o pai dessa casa, o marido, falei com a minha esposa, nós entramos num acordo. Aqui em casa nós não assistimos mais novela e acabou. Eu não posso ter vergonha de falar isso para vocês, me desculpe se você assiste novela, não assista mais. Principalmente se for essa novelinha da Globo, miserável. Esgoto, é lá que tu se alimenta, naquela lavagem, é naquela lavagem que tu se alimenta. Não é por causa da Globo, pode ser Record, pode ser qualquer outra. Aonde tem promiscuidade, perversão, coisa que não, Jesus estaria ali sentado contigo olhando, meu querido. Ah, dos outros tem vergonha, mas de Jesus tu não tem vergonha, né? Tu bota Jesus no teu sofazinho para ver aquela pouca, ali tu se interessa. É ou não? Não tenha vergonha, amados. Não tenha vergonha de trazer tua família, nós não vamos mais ouvir esse tipo de música. Gente, tá, eu vou ter que falar. Cadê a minha esposa, Fábio? Nós somos vocês não percebem ainda, mas eu estou indo na academia, tá? Estamos lá, se dedicando, um negócio terrível, só vergonha, né? Pagamos 12 meses, vamos a 7, mas tudo bem, os outros 5 nós demos de graça para a academia. Não fomos 5 meses e agora nós vamos ir. Cara, é terrível a música que toca naquele lugar. É terrível. Eu falei para a Fábio, eu vou ter que levar um tampão de... É terrível. Irmãos, eu me recordo, quando eu comecei a namorar a Fábio, a família dela tinha casa lá na praia de Areia, Arroio do Sal. Nunca esqueço. Uma música tocando num carro, passando na rua, bagaceira, mas... Eu fiquei apavorado, eu disse, cara... 20 anos atrás, tá? Eu fiquei apavorado. Hoje se tornou real, verdadeiro e tranquilo. Estou ouvindo uma academia, uma bobagem, mas pensa nos negócios ruins. Eu fico vermelho.
Eu fico vermelho, estou lá, eu fico vermelho, eu fico envergonhado. Mas às vezes, a música que nós deixamos os nossos filhos ouvir, está aqui a minha filha que não me deixa passar por conversador, eu sou chato nesse assunto. Constantemente eu pergunto, tem Jesus? Jesus está ali? Cara, eu tenho que começar a deixar as coisas que atrapalham a minha corrida, o meu processo de chegar até Jesus, eu tenho que abandonar, irmãos, eu tenho que deixar de lado. Aquilo que eu ouço, que eu vejo, o que eu alimento o meu pensar, o que alimenta a minha reflexão, o que alimenta a minha vida, eu tenho que abandonar se eu quero ser santo. E eu não tenho que ter vergonha disso. Eu não posso me envergonhar disso. O mundo pode não aceitar, não concordar, mas nós vamos ser diferentes. E estamos sendo. Temos coisas a nos orgulhar já. Né? Temos atitudes, comportamentos que chamam a atenção das pessoas. Elas percebem já. Já estão olhando na tua vidinha que tu também tem coisinhas que, mas não vem mais com nós, não dá mais, deixei de fazer isso. Fica ruim para ti se tu se incomoda, se ofende, assim, conversa com tranquilidade. Amém? Vamos passar adiante. 12. A busca e isso está atrelado ao que eu estava falando, da santidade, é entender que Jesus foi hostilizado e ele suportou. Ele suportou. Suportou gusparada, soco na cara. Olha só. Deve de ter tido um soldadinho chamado Edson, lá na época. Jesus estava com a coroa de espinho, que pegou a lança e fez para dar na cabeça. Deve de ter tido, né? Nós somos mal, né? Eu seria. Só para judiar mais, assim. E ele suportou. Por que eu não suportaria os inconvenientes, a hostilidade do mundo? Por que você acha estranho que o mundo tem se levantado para fechar as igrejas, para excluir a Bíblia de dentro das escolas? Por que tu está achando estranho? Nós demos espaço para eles, nós nos calamos quando deveríamos ter falado, nós silenciamos quando deveríamos ter lutado. Nós fomos para dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, esquecemos o colégio, esquecemos as universidades. Quem que tu acha? O que tu acha que acontece? Se está vazio a casinha, o que acontece? O que Jesus falou? Se você não cuidar da casinha, vai voltar 7 espíritos para cuidar daquela casa. Se você não cuidar da tua casa, se você não cuidar, primeiro de ti, da tua família, e se importar com a sociedade que está ao redor, ocupar as praças, leva Jesus para as praças, vai tomar teu chimarrão lá na praça de Carlos Barbosa com Jesus, leva a palavra de Deus, leva a Bíblia contigo lá, e folheia ela. Eles vão olhar para ti, eles já estão olhando na verdade. Amém? Como diz o texto da palavra, nós muitas vezes achamos que estamos sofrendo demais. E o texto vai dizer que na luta contra o pecado, versículo 4 de Hebreus 12, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Não sofreu ainda ao ponto de derramar o próprio sangue. Na busca de Deus transformar na tua vida, Ele ainda não arrancou a tua vida, ainda não. Mas se acontecer, se for necessário a esse ponto chegar, muda antes, né? Melhor. Mas se isso acontecer, se as lutas e provações forem tais, assim como foram com Jesus, permaneça com Jesus. Não seja louco de dizer, não quero mais essa cruz, deixa aí, Simão, te vira, leva ela, eu não quero mais, abandonei. Pai, me perdoa, desculpa, não vou mais. Simão, te vira com a cruz, espera aí, gente, vamos parar com essa brincadeira, toma aqui a coroa, espera aí, me dá minhas roupinhas. Não podemos. Se Jesus resistiu e sofreu tudo, nós também.
A santificação nos leva a ver a Deus. A santificação é o processo que nos proporciona ver a Deus. E aqui eu quero tocar num assunto que pegou para mim. O texto fala a respeito, sem santificação, a respeito de santificação para ver o Senhor, para ver Deus. Amados, nós podemos ver Deus em vida, nessa vida, nesse mundo. Parece-me, para mim, eu me percebi, que a minha única busca era para ver Deus pós a morte, na ressurreição, na glória. Eu comecei a me ligar que, eu também posso ver Deus aqui, hoje, na minha vida, nos processos que Ele realiza em mim e nos processos que, por consequência, realiza na minha família, no meu ambiente de trabalho, nas pessoas que estão ao meu redor. Procura ver Deus. Procura ver Deus com esses olhos que você ainda tem. Vivendo essa vida que você vive aqui. Na eternidade, certamente tu verás Deus, mas nós temos dificuldades de entendermos que no processo de santificação podemos ver Deus. Amém? Silêncio. Trabalha o silêncio. 2 Coríntios 7:1 diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Entendemos que o processo de santificação, ele atinge a minha vida, meu casamento, meus filhos, meu ambiente de trabalho, meus negócios. Podemos sofrer, como já falei, no processo, dores físicas. Realmente, deixa o cigarro quem fumou por 30 anos. Deixa o álcool quem teve problema com álcool por 20 anos. As dores, elas são físicas, amados. Deixa o crack quem foi viciado em crack. Tu vai tremer. Involuntariamente tu vai entrar em um sofrimento físico inimaginável. Temos as dores espirituais que o processo traz, confrontos devido à disciplina de vida, quebrantamentos, deixar ritos que julgávamos ser divinos, vergonhas, medos. Tudo isso é parte do sofrimento do processo. Amém? Porém, eu quero passar bastante à frente, só o slide, porque eu já falei dos itens que vêm. Vamos ler o que a palavra de Deus diz a respeito de uma etapa que eu julgo muito importante. Jesus vai falar a respeito de suportarmos as disciplinas, pois Deus nos trata como filhos. Para esse mundo que não ensina mais a respeito de Bíblia, eu falei com uma pessoa ontem, uma pessoinha de 4 anos, e eu perguntei para ela o que era isso aqui. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma cruz. Eu perguntei para ela o que é essa cruz e o que significa. A pessoinha de 4 anos, tá? Vocês vão achar, não, ok. O problema muitas vezes é que ela não sabe porque os pais não ensinaram. E se os pais não ensinaram, é que os pais dos seus pais deixaram de falar nas suas casas. Jesus, a palavra de Deus diz, né? Meu filho, ele está trazendo você para perto. Fala a respeito de disciplina. Aqui é a disciplina da correção. Mas eu também lembro vocês que tem a disciplina
de fazer aquilo que deve de ser feito, a disciplina do comportamento que deve ser executado por nós. A santidade requer disciplina. Correção de Deus e disciplina minha, orar, ler a palavra, buscar o Senhor, requer disciplina. Tu acha que... eu vou abusar, tá? Valci, me desculpa, tá? Me perdoe já pedindo perdão. Tu acha que eu e o Valci, eu e ele, não é só ele, eu e ele, estamos preparados para uma maratona de 40 km amanhã? Agora, se nós pegar valendo daqui 5 anos, tu não sei se vai estar vivo, mas... né? Gente, a disciplina, ela tem 2 viés. No texto está falando a respeito da correção, de Deus nos corrigindo. Mas eu também quero lembrar da disciplina de nos mantermos disciplinados no relacionamento com o Pai. Não adianta eu começar bem um regime hoje e amanhã me largar. Rondelli, né, bem? Rondelli com molho vermelho, guisado, bem saudável, tacamos hoje de meio-dia, né? Eita, esse foi o regime. Coisa boa, né? Mas é assim, se nós não tivermos disciplina no relacionamento com o Pai, a santificação se torna difícil, amado. Se uma hora tu está na cadeira e outra hora tu está fora da cadeira, daí fica difícil. Se uma hora tu está de mão pegada, não larga, daqui a pouco larguei. Não dá. Fica difícil o processo de santificação. Pode passar adiante, por favor? Mas, lembre-se, tragam a memória de que Ele nos trata como filhos. Se a disciplina, agora sim, falando do processo que tu está vivendo na tua vida, se Deus está, sei lá, pesando a mão sobre ti, passando um momento difícil, peso, está quase de... lembre-se que Ele te trata como filho. Ele não te largou. Não larga a mão dele. Irmão, sabe que tem um momento que a gente vai de arrasto. Olha, Jesus já sofreu comigo. Ele teve que carregar 2 corpos. Um era o dele, o outro era meu, porque eu estava de arrasto. Estava lá pendurado nas mãozinhas, só ia porque ele estava indo na frente. Mas eu não tinha força, daí ele levou de arrasto. Tem aquele poema bonito, né? Pés na areia, que uma hora tem 2 pessoas caminhando e de repente ele olha e só tem uma marca. Daí ele pensa que Jesus abandonou ele. Não, Jesus te levou no colo. Comigo não foi de arrasto. Sabe aquela criancinha de supermercado? Batendo nas prateleiras, estava eu no caminho. Jesus teve que me levar de arrasto, porque eu resisti muitas vezes, estava cansado, mas eu não larguei a mão dele. Não larga a mão de Jesus. Não desista, se lembre, persista. O processo pode ser doloroso, vai ser, não é que pode. Gente, não tem como nós deixarmos uma vida inteira miserável, comendo lavagem, e daqui a pouco alguém chega lá e oferece um prato de arroz e feijão, vai ser difícil, nós nem vamos saber comer. Vamos comer com as mãos. É difícil nossos comportamentos se moldar ao modo de Jesus. É difícil. Não é fácil. Mas, lembrem-se, não se esqueçam. Lembrem-se. Só dá um enter lá. Por favor. Pode passar. Sim. O texto vai falar do exemplo de que nós temos os nossos pais terrenos e tivemos a educação dos pais terrenos. Nossos pais terrenos já nos educaram. E nós respeitávamos a correção deles. E isso ocorreu por algum tempo. Eu falei para minha filha uma frase, eu repito sempre, e ela é verdadeira. Você viu para mim, um dia eu ouvi, um dia você ouviu, e um dia você falará para os seus filhos. Ela diz assim: parabéns, 4 aninhos de idade, arrumou a cama. Cara, coisa linda, parabéns. Quando chegar aos 12,
Eu não vou dizer parabéns, eu vou dizer a cama está mal arrumada, cara. Como é que tu me deixou desse jeito jogado? Como é que tu não fez bem feito? Estão entendendo? Tem coisas que nós achamos bonitinho, olha só. Pegou a latinha de tinta e se passou no corpinho, olha que legal. Experimenta fazer isso com 12. O que está fazendo, guri? Tá maluco? É ou não? Todos passamos por esse processo, né? Achava bonitinho no começo, quando era um pequeno, mas depois passa a ser exigência. E assim é. A disciplina dos pais aconteceu dessa forma. A disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. E, para finalizar, diz o texto que ela produz uma colheita. Ela produz uma colheita. E aqui nós estamos entendendo que a disciplina, o processo de santificação, vai ter coisas boas. O semear produz frutos da semente que foi semeada. Gálatas 6, 7, 9 diz assim: não se deixe enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. E aqui eu vou fazer um esforço aqui, tá, irmãos? Eu vou dar uma pegadinha para você que ainda continua comendo a lavagem. Gente, não tem como. Se tua vida sem Cristo, tu não dá bola para esse tal de Cristo, Jesus Cristo não te interessa, e tu continua semeando pecado, não tem como tu colher coisa boa. Se a tua vida continua ainda assim, voltada para as coisas do mundo, o que o texto de Gálatas diz é que tu colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós devemos entender que o processo de santidade, ele começa pequeno. Temos os frutos, o fruto do Espírito, né? São vários que estão ali, vários gomos de uma bergamota, né? Amor, domínio próprio, mansidão, e assim ele cita vários. Mas é de uma semente. É a semente do fruto. É a semente do Espírito, é a semente que é pegada de Jesus. Se eu semear isso na minha vida, eu colherei paz. O texto vai falar em paz daqui a pouco. Nós vamos colher, quem não quer paz? Um dia que nem hoje, o sol bonito, 14h, depois do almoço, tu sentado no sofá, a tua filha intertida, fazendo as coisas dentro do quarto dela, a tua esposa com dores de cólica ali, deitada no sofá, mas um ambiente de paz, o guaipeca que está pela casa, acostumando subir no sofá, mas está tudo tranquilo. Não tem gritedo, irmão. Não tem ninguém tchuco brigando dentro daquela casa. Não tem desaforo. Não tem ai, 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 vou chamar a polícia. Não tem. Sabe aquele gritedo, aquele desespero das crianças chorando, gritando, não, para. Não tem. Isso você colhe se andar com Cristo, se buscar em Cristo. Esse gatilho do que eu falei, ele é para mostrar para nós o quanto nós evoluímos, como nossa vida foi moldada. Se hoje você tem paz dentro do teu lar, se você consegue ver um filho quebrar um copo e não tem griteiro, não tem brigação, e está tudo certo, não, foi só um copo. Foi só um copo, não tem problema. Quando, por um acaso, assim, quase sem querer, o marido deixa a toalha jogada no closet, lá em cima das roupas secas, e a tua esposa não fica nervosa, eu já te falei 500 vezes, não aguento mais. Não, ela diz assim, mãe, de novo? E é só isso que acontece. Não tem um retruco, não tem outro retruco, tudo beleza. Bem, esqueci, deixa eu pegar aqui e vou levar lá. Quando isso começa a ser parte do teu cotidiano, quando isso aqui passa a ser parte da tua vida,
side by side, lado a lado, marido e esposa, em paz e tranquilo, é porque a boa semente foi lançada. Está dando fruto, não vai parar de dar fruto, não vai ter sequidão que vai interromper o processo. Amém? A colheita que ele produz, conforme nós vemos no texto, diz assim, versículo 11, né? Mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina do Senhor vai trazer frutos de justiça e de paz. Eu acabei de falar. E agora vem o momento de dar um ânimo. Ele vem e dá um plus. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos cansadas, mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esse processo de santificação, de largar a imundícia desse mundo, é motivo de alegria, é motivo de prazer, produz fruto de justiça e de paz, mas também revigoram. Claro, amados, eu vivi tantos anos comendo no coxo que é ali embaixo, está lá, eu estou lá comendo o coxo, aquela lavagem desse mundo, que minhas mãos estão machucadas. Ou só quem capinou no sol de janeiro, um milharal, dessa alturinha, com pendão de flor, entende essa expressão a respeito das mãos cansadas. Sabe, essa parte da mão aqui já foi grossa um dia, eu já capinei muito milho e soja. Aí tu vai pegar, tem um inso chamado guanchumba, quem é da roça vai de repente conhecer, guanchumba. Ele dá o picão, o picão preto chamado também. Nós tinha que tirar com a mão, ele é ruim de tirar. Tu não tira na enxada, o miserável não vai na enxada, aí tu tinha que puxar com a mão. E isso era 4 da tarde, tu tá suado. O pelo cortado, sem camisa, os guri, né? Cortadinho, aquela flor do milho, dá uma coceira desgraçada. Mas tu tá lá naquele sol de 45 graus, capinando, e tem um miserável do pé de guanchum, vou arrancar. Tu faz assim, pega com a mão, dá uma volta e puxa. Quando tu puxa, só vem as folhinhas. E o miserável fica lá. Tem algumas coisas na nossa vida que realmente são difíceis de arrancar. O processo de santificação, ele é dolorido. Ele cansa as mãos. Mas de novo, Tiririca era um mato desgraçado também. Miserável pela palavra, mas é verdade, ruim. Tiririca é um treco verdinho assim, ó. Para vocês terem uma ideia, para tu tirar ele, tem que cavocar 40 centímetros para baixo, porque a raiz vai para baixo, forma uma bolotinha assim, uma batatinha, que daí ramifica. Tu limpou hoje, 3 dias deu uma garoa, quando tu volta está assim, alto de novo. Na vida da gente é assim também. Tem coisas que tu lida, mas ficou uma raizinha lá no fundo, que tu não deu bola para ela, não fez o processo bem feito, não buscou a direção de Deus, não se ajoelhou, não orou, não clamou, não leu na palavra, e quando vê, volta. Revigorem suas mãos cansadas. Revigorem suas mãos cansadas. Pela palavra de Deus, pela oração, lembrando que vocês são filhos e Deus não te abandona. Nós cantamos. O Senhor não nos abandona. Versículo 13. Façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aqui,
Reparem que ele diz: façam caminhos retos para os seus pés. E ele vai dizer depois: para que os mancos não se desviem, antes sejam curados. Lembra no versículo 1 que ele fala de estarmos rodeados de tantas testemunhas? É para essas testemunhas. Fortaleça as suas mãos, permaneça. Eles vão dizer: mas está caindo. Mas olha, Jó, tu orava, cara. Tu era o cara, Jó. Orava pelos teus pecados, fazia sacrifício pelos teus pecados, pelos teus filhos. Olha só o que Deus fez. Numa tacada te levou todos os animais que tu tinha, a riqueza das colheitas acabou e matou todos os teus filhos. Jó se refez, se fortaleceu. As pessoas que estavam ao redor viam o sofrimento dele, assim como eles veem o teu sofrimento, mas tu permanece firmezinho com Jesus, firmezinho, não abandona, firme, não larga, firme. Porque a luta que tu estás vivendo, observem, o que você está tirando de pedras e mato do teu caminho, tem gente que está vindo atrás, que vai se beneficiar. Teus filhos em primeiro lugar, a tua vida de santidade vai fazer com que o caminho seja aplainado e os teus filhos virão por um caminho bem mais tranquilo que o teu. Porque se essa vida que tu vive de paz dentro do teu lar hoje, através do processo de santificação, que Deus está fazendo, for observado pelos teus filhos, eles nunca vão poder dizer assim: mas lá em casa tinha briga todo domingo. Eles não vão poder dizer isso, eles nem sabem o que é isso. Tem lutas que eles não vão viver, não viverão, porque valeu a tua luta, valeu o teu sacrifício. Você já adiantou muitas coisas para eles. Amém? Concluindo então, santidade não é se isolar do mundo, mas sim estar em um mundo sujo e não se contaminar. Santidade é fazer com que a sua vida e o testemunho da sua vida seja luz e sal para o mundo. Isso é santidade. Vale a pena ser luz e sal neste mundo. Vale a pena. E para terminar, Lucas, se quiser vir para cá, filha, pode encerrar ali, pode fechar ali. Aiden Wilson Tozer, opa, bonito nome, né? Tive que treinar para falar. Aiden Wilson Tozer, conhecido mais como A.W. Tozer. Ele fala uma frase que tocou muito. Ela diz assim: a santidade não é o caminho para Cristo. E se você pensa assim, essa é a santidade humana, não leva a Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Não busque a santidade pelas tuas forças. Não busque a santidade em comportamentos, em roupas, deixar ou largar de vestir, porque não. Seja o Espírito Santo de Deus a orientar a tua nova vida com Cristo. Nova vida com Cristo. Tem um novo guia. Tem um novo caminho. E este guia e este caminho é Jesus Cristo. E Ele vai orientar e conduzir essa nova vida. Amém?